galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, chegando nessa sexta-feira pra gente falar de futebol, falar de Vasco da Gama. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer pro canal ser indicado no YouTube, eu agradeço a moral, eu agradeço a força, tá bom? Olha, amanhã tem Vasco, tá? Vasco vai encarar o Cruzeiro, jogão do Campeonato Brasileiro. Casa cheia, São Januário vai estar lotado para essa partida. É a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá acabando. Depois de amanhã, depois dessa rodada, vão ficar faltando 13 jogos. Aí é 2 meses, não tapa. 2 meses, acabou aí, ó. Tá reta final de temporada no Brasil para 2025. Então o Vasco precisa muito dessa vitória, né? Para quem imaginou que o Vasco ia pegar uma sequência e não ia pontuar, eu falei que o Vasco, ele tropeça ali contra o Ceará, tropeça ali contra o Bragantino, foi aquele empate, né? Tropeça contra esses times da parte de baixo ali, apesar do Bragantino não estar embaixo, mas quando pega os times ali que a gente imagina que vai ser atropelado, o Vasco consegue jogar futebol, né? Foi assim contra o Inter lá, foi assim contra o Botafogo, eliminado na Copa do Brasil, foi assim contra o São Paulo no Morumbi. Então, futebol é jogado. Futebol é jogado, lambaria pescado em 2 jogos difíceis, Flamengo e Bahia, são 4 pontos conquistados. Se ganha do Cruzeiro amanhã, 3 jogos, 7 pontos, já pensou? Coisa que a gente não fez o campeonato inteiro, uma sequência dessa, né? E é isso, a gente precisa vencer do Cruzeiro amanhã para a gente poder ir para uma outra página da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar ela aqui para você ver, né? Eu vou pegar do Fluminense para baixo, porque o São Paulo tem 35, é o 7º colocado. Aí para chegar no São Paulo é outros 500, tá? Porque aí já tá descolado do Fluminense 3 pontos. 4 pontos, na verdade, né? Então, do Fluminense para baixo, tudo embolado. Fluminense é o 8º com 31, o Vasco tem 27. Se o Vasco vence, vai a 30. Fica 1 ponto do Fluminense. Fluminense joga o clássico, pega o Botafogo no Maracanã. O Bragantino, mesma situação, tem 31 pontos. Joga um clássico, joga contra o Santos, joga em casa. Né? Joga Bragantino e Santos, o Bragantino tem 31 pontos. O Corinthians tem 29 pontos. Pega o Flamengo em casa. O Grêmio é 11º, tem 29 pontos. Pega o Vitória. Esse já pega um adversário mais tranquilo, né? O Grêmio tem 29, pega o Vitória. Agora, olha que curioso. O Corinthians e o Grêmio, 10º e 11º, os dois com 29 pontos. Olha que coincidência. São os 2 únicos times, esses dois com 29, que perderam para o Sport do Campeonato Brasileiro. Os 2 únicos times que perderam para o Sport no Campeonato Brasileiro estão com a mesma pontuação, Corinthians e o Grêmio com 29 pontos. Aí vem o Ceará, 12º com 28, pega o São Paulo. E vem o 13º Vasco com 27 pontos, pega o Cruzeiro. É o que eu falei, né? Se o Vasco ganha do Cruzeiro, vai a 30. Cola ali no Fluminense, que é o 8º, no Bragantino, que é 9º, e passa o Corinthians, passa o Grêmio, se esses times tropeçarem, né? Passa o Ceará, vai ali do 16º que ele estava para provavelmente 10º colocado. Você vê que é o elevador que o Vasco vai pegar se conseguir essa vitória em cima do Cruzeiro, né? Aí tem um dilema, A gente vive, todos, sem exceção, tá? Todas as torcidas secam. Não vem com esse papo de que não seca, não, que seca. Até flamenguista seca. Flamenguista, quando o Vasco for jogar contra o Palmeiras, vai secar o Palmeiras. Flamenguista amanhã vai secar o Cruzeiro. Mesmo com rivalidade, vai secar o Cruzeiro. O vascaíno tá secando os times ali de baixo, porque a nossa briga, infelizmente, mais um ano é para não cair para a 2ª divisão. Só que agora a gente chega num estágio que a gente olha para os times que estão ali a 3 pontos da gente, para cima, e olha para os times que estão brigando para não cair para baixo, que estão ali também a poucos pontos da gente, e fica esse dilema, né? Torcer para quem agora? Se a nossa briga é para não cair para a 2ª divisão, Fluminense o Corinthians, não, qual é o jogo? Grêmio e Vitória, por exemplo. Grêmio e Vitória. O Grêmio tem 29, Vitória tem 22. Eu tenho que torcer para o Grêmio. O Grêmio vai distanciar do Vasco? Vai, mas o Vitória vai continuar na zona de rebaixamento. Bragantino e Santos. O Bragantino tem 31, se o Vasco ganha vai a 30. Cola no Bragantino com 1 ponto atrás. Só que pega o Santos, tem 26. E aí? Vou secar quem aqui? Vou secar o Bragantino? Se eu seco o Bragantino, o Santos vencendo vai a 29.
Aí o Santos passa o Vasco. Se o Vasco tropeçar, o Vasco volta para aquela briga para não cair para a segunda divisão. Então fica esse dilema. Eu torço ali para esses times que estão ali em cima não pontuarem para o Vasco ganhar do Cruzeiro e colar para a gente ter uma chance ali de pré-Libertadores, Sul-Americana, ou eu torço, ou eu seco os times que estão lá embaixo para a gente continuar cada vez mais distante da possibilidade de cair para a segunda divisão. Aí nesse caso você tem que secar o Santos e tem que secar o Vitória, torcendo para o Bragantino e para o Grêmio distanciarem do Vasco aí na tabela. Então fica agora fica essa interrogação, né? Para quem é que você vai secar. O importante, independente de quem vai vencer nesses jogos, de quem a gente vai secar, o importante é o Vasco vencer. É importante é o Vasco fazer os 3 pontos, né? Independente, repito, independente de quem vai vencer nesses jogos aí que a gente vai ficar de olho. Bom, para amanhã, dúvidas do time do Diniz. O Robert Renan ainda é dúvida, tá? Não sei se volta, tem um protocolo que já tá acabando de concussão, não sei se ele já tá apto para jogar. Pode manter o Lucas Freitas com o Carlos Cuesta, o bom zagueiro Carlos Cuesta, né? Já deu 2 assistências, o cara é bom pra caramba, bom defensivamente. As contratações do Vasco são boas, tá? Quem fala que não é, porque ou é má fé, ou é uma pessoa muito amargurada, ou é porque tá torcendo contra o Vasco mesmo, tá? Amanhã tem a volta do Rayan, porque o Rayan estava suspenso, o Andrés Gomes deve voltar para o banco de reserva. O Andrés Gomes é assim, um excelente ponta, é um cara que, calma, também já deu 2 assistências, chegou bem, não é titular ainda, porque você tem um André na posição, do outro lado você tem o Nuno Moreira que tá jogando muito. Mas é um jogador que, por exemplo, o Rayan não jogou contra o Bahia, a gente não sentiu tanta falta, porque tinha um Andrés Gomes ali fazendo a função, entendeu? Então é bom quando você tem um elenco, né? É bom quando tem opções no banco, né? O ruim era quando o Diniz olhava para o banco de reserva, aí tava lá só o Garré, tava lá só o Cocão, e aí é que o cara tem que se matar para poder tirar leite de pedra. E era isso que eu falava lá, e tinha gente que não compreendia, tá passando pano pro Diniz? Não, eu não vou ficar aqui pedindo cabeça de treinador enquanto a gente não tiver jogador em campo. Quando eu tiver que olhar pro banco de reserva, o meu time titular já ruim, precisando alterar, olhar pro banco e ver as opções que a gente tem, Jean David, Garré, Cocão, eu não vou botar culpa em treinador. E não é o Diniz, não, qualquer um. Eu não botei culpa nem lá no Fábio, no Carille, não botei nem culpa no Carille, nem pedi a demissão do Carille. Falei, eu não vou ficar responsabilizando o treinador enquanto não tiver elenco. Agora tem elenco. Agora, se não jogar, a culpa é do Diniz. Tem o Tietê e o GB que estão voltando de lesão, estão na transição. Já não sei se já vão estar à disposição. A tendência é que ele mantenha o Hugo Moura no meio de campo com o Barros, que chegou arrebentando também. Quantas vezes, né, eu pedi o Barros no time? Quantas vezes eu falei que o Barros era primeiro volante, eu vi gente falando que não era a nossa solução, que já não jogava isso no Vasco. Quantas vezes, né? Quantas vezes? E eu tô pedindo o Barros no Vasco, não é agora que ele tava lá no América, não. É desde quando ele tava no Amazonas. Aliás, desde quando ele saiu, que eu falei por que o Barros saiu, que aí saiu uma informação da Atenção Vascaínos, que foi problema de comportamento, não tinha nada a ver com questão esportiva. Enfim, mas chegou e calou a boca de muita gente. É um moleque que voa no meio de campo. Eu acho que depois da venda do Rayan, que vai ser a maior venda do Vasco, o Barros também deve ser bem vendido, vai render uma grana para o Vasco, esse menino Barros, tá? O Barros aí tá para o Fernando Diniz como o André estava lá no Fluminense, lembra? Que faltava esse jogador, esse meia, um cara habilidoso, marcador, bom de saída de bola. Era esse aí que tava faltando, é o Barros que chegou e deu uma sustentabilidade. Hoje a gente tem uma defesa um time mais equilibrado. O Vasco ofensivamente é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Eu estava vendo os números ali, melhor em finalização, melhor em criação de chances de gol, né? Um dos times que mais fez gol na competição. Os números do Vasco com relação à questão ofensiva, eles são absurdos. O problema do Vasco era defensivo. E agora com o Carlos Cuesta, Robert Renan, o Barros, né? Você tem a opção lá para quando o Tietê voltar, você tem o Hugo Moura, né? Com o PH, que a gente sabe que é um jogador regular, a gente passa a ter um time defensivamente melhor e um time mais equilibrado, né? E falar em Puma, cara,
O Puma, que o Fernando Diniz elogiou tantos que queria levar para o Fluminense, ele que estava fora dos planos do Vasco, não vinha sendo utilizado, né, um jogador de seleção, e que deve ir para a Copa do Mundo, que teve clubes interessados no jogador, ele pode ter aí um destino diferente, tá? O Fernando Diniz quer contar com o jogador e o Vasco pode procurar staff do Puma para poder entrar em conversas para renovar o contrato do Puma, que fez o Diniz não sentir falta do Piton. Hoje, quem que você prefere aí? Eu tenho sérias restrições com relação ao Piton. Acho que quem perdeu muito com a saída do Piton foi o Verratti. Você reparou? O Piton sumiu, o Verratti nunca mais fez gol, né? Acho que era uma dupla que deu certo ali, os cruzamentos. O Piton consegue achar o Verratti, né? O Puma acho que é mais dinâmico, ele joga mais pelo meio, ele faz gol, ele vai na linha de fundo, ele faz o facão pro lado direito, lado oposto. Então acho que é um jogador mais interessante, tá? Do que o Piton. Eu tenho minhas sérias ressalvas com relação ao Piton, mas queria a sua opinião aqui. Quem que você acha que deveria continuar nesse time titular aí? O Puma ou o Piton quando voltar? Deixe seu comentário, o Vasco deve buscar aí o Piton para uma renovação. Piton não, o Puma. A Piton, olha só o fato curioso, eu botei aí na capa, botei no título, muita gente não tá entendendo por que amanhã vão prejudicar o Cruzeiro, não para beneficiar o Vasco, tá? Para beneficiar o Flamengo. O Cruzeiro é segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, o Flamengo tem 51, é o primeiro colocado. Há uma briga entre 3 times pelo título brasileiro, Flamengo, Cruzeiro e o Palmeiras. Para mim o Palmeiras tem um baita de um time. Como eu falei, encaixou agora com o Andrés Pereira lá, o Flaco Lopes jogando com o Vitor Roque. O time tá voando o time do Palmeiras. Para mim, disparado o melhor time aí sul-americano. Esses 3 times brigam pelo título. O Cruzeiro joga com o Vasco amanhã e depois joga contra o Flamengo, um jogo ali que vale título de Campeonato Brasileiro. Estão brigando para isso, né? E aí o Cruzeiro tem 9 jogadores pendurados. Vou dar o nome de alguns desses jogadores pendurados pra você ver a pica que vai ser pro Cruzeiro amanhã se tomar cartão amarelo. Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wallace, Wanderson, os principais jogadores do Cruzeiro estão pendurados. Se tomar cartão amarelo ou cartão amanhã contra o Vasco, estão de fora do jogo contra o Flamengo. Acho que 3 aí vão tomar cartão, tá? O zagueiro, a galera da Bet já fica ligado. O Fabrício Bruno, o Caio Jorge, o artilheiro do campeonato, e o meia Matheus Pereira. Amanhã, deixa eu interromper esse vídeo aqui, porque aí eu tava falando do Matheus Pereira, e quando eu emendei falar do Coutinho, eu acabei me empolgando falando do Coutinho, esqueci de dar o recado que eu ia dar aqui com relação à arbitragem. Quem vai apitar o jogo amanhã é o Rodrigo Pereira, tá? O Rodrigo Pereira é aquele árbitro de Pernambuco. Lembra do Rodrigo Pereira? Ele teve uma discussão, teve um lance que viralizou na internet dele apitando um jogo do Cruzeiro, acho que contra o São Paulo. E aí na hora de dar o cartão pro Matheus Pereira, ele ficou debochando do Matheus Pereira, perguntando pro auxiliar qual que era o nome do Matheus Pereira. Como é que é o nome dele? Quem é esse cara? Tipo assim, ninguém conhece, né? Quem é? Antônio, o nome dele é Antônio? Aí ele, coloca aí, sem nome, sem nome. Aí o Matheus Pereira ainda ficou falando, é Antônio, meu nome é Antônio, ele não sabe quem sou eu, não. Qual o nome dele? Sim. Qual o nome dele mesmo? O nome dele? Antônio, né? Antônio, beleza. É Antônio, meu nome. Ele não sabe meu nome, Antônio. Sem nome, então. Ok, pode botar. Então é esse árbitro aí que vai apitar o jogo amanhã. E aí os cruzeirenses, lógico, já estão putos, porque sabem que, eu vou repetir, não é ajudar o Vasco, é dar uns cartãozinhos ali para tirar os jogadores do Cruzeiro do jogo contra o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é que funciona a CBF, FERJ, emissora, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam, arbitragem, como que as coisas funcionam no Brasil, né? Segue o vídeo aí. Tem conte 2 meses aí que estão em destaque no Brasil, né? O Matheus Pereira e o Coutinho, que voltou a jogar pelo Vasco, né? Estão se discutindo muito Coutinho na seleção brasileira. Aí tem gente que fala assim, ó, antes do Coutinho tem o Matheus Pereira que tá jogando muita bola. Eu tenho uma opinião aí que ela é, assim, o Coutinho é o 10 que falta na seleção brasileira com relação à característica, tá? Acho que não tem. Paquetá, meu Deus do céu. Agora, eu não... Assim, o grande problema com relação ao Coutinho é questão física.
Ele não aguenta jogar um jogo, uma partida inteira pelo Vasco, fisicamente cai muito no segundo tempo. Como que ele vai aguentar uma seleção brasileira, né? Agora, se ele melhorar a questão física, pode ser que dê para discutir o Coutinho na Copa do Mundo. Tô sendo coerente, tá? Não tô sendo clubista, não. Tô falando que o Coutinho tá vivendo o melhor momento. Se falam em Neymar na seleção, tem que falar em Coutinho, porque o Coutinho tá jogando, tá ajudando o Vasco, tem feito os gols, dando assistência, batendo falta como nunca. Então, se discutem o Neymar, tem que discutir o Coutinho. Agora, não é porque discute que ele vai levar, né? Como eu falei, tem o Matheus Pereira. Agora, os que estão levando lá, tudo fraco. A seleção só tem jogador fraco. O Coutinho ali, acho que sobra tecnicamente a qualidade. A grande questão do Coutinho para mim é a questão física. Se ele não aguenta jogar um tempo, um jogo inteiro com o Vasco, não vai aguentar um jogo inteiro com a seleção brasileira, ou não vai aguentar o batidão de uma Copa do Mundo. Se melhorar a questão física, pode ser que dá para discutir o Coutinho na seleção brasileira. Minha opinião, tá? Minha opinião. Deixa a sua opinião aí. E respeita a porra da minha opinião, tá? Tem os caras que ficam putos quando você dá a sua opinião aqui. Então, eu acho, só acho, tá? Que vão amarelar esse time do Cruzeiro todinho amanhã pra ajudar o Flamengo no jogo da quarta, acho que é quarta que o Flamengo encara o Cruzeiro, né? Vão tirar aí os principais jogadores do Cruzeiro para facilitar a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é que as coisas funcionam na CBF, a arbitragem no Brasil, né? A gente sabe como as coisas funcionam nesse país de gente safada, e eu tenho certeza que amanhã vão amarelar o time do Cruzeiro todinho. Comenta, curte, compartilha, deixa o hype, desejar para você um fim de semana abençoado. Fique com Deus, saudações vascaínas.